Fala galera, fala pessoal, vocês aqui os meus fiéis escudeiros, né, deste canal. Muito obrigado por você estar aqui comigo, acompanhando nossos vídeos aqui. Aqui é Daniel, no canal Pastor Trader, né. Eu tive pensando, eu vou te mostrar aqui algumas coisas que eu fiz, como eu estou registrando, né. Eu não consegui em toda parte registrar as operações, até porque minhas operações estão levando bastante tempo, né? Eu estou aprendendo a analisar mais tempo e ainda estou cometendo erros, então isso é normal também. Mas isso é bom, né? E só que por levar muito tempo, e às vezes eu estou esquecendo também de gravar, e eu troquei de gravador de tela para ver se melhorava o desempenho. E hoje, por exemplo, hoje é segunda-feira, né? Eu comecei a operar pela manhã, hoje é segunda, dia 18, né? Eu comecei a operar hoje pela manhã, por volta de 8 horas mais ou menos. Eu já tinha feito uma sessão na madrugada, no comecinho da madrugada, não fui feliz nela. E aí comecei a operar agora pela manhã. E o que acontece, né? O meu Mauser, estou usando um Mauser por USB e ele começou a dar problema por conta da bateria. E eu não achei na hora a bateria para trocar, com minha esposa que tinha guardado em um lugar que eu não sabia onde estava. E aí acabei fazendo algumas coisas difíceis, né? Não estava obedecendo. Até cheguei a pensar que o computador estava com vírus, né? Mas não tinha nada a ver, não. Era só essa questão mesmo aí do Mauser, né? Que estava com a bateria fraca e eu precisei trocar. Mas perdi inclusive ordem por entrar no lugar errado, por atrasar para poder chegar no botão ali, passando pelo o notebook, né, o sensor dele, e não está muito bom, quer dizer, não está bom de jeito nenhum, mas nós vamos trocar ainda, se Deus quiser. Mas eu tive pensando algumas coisas aqui, me inteirando de algumas situações, que é o seguinte, né, eu coloquei no meu coração o desejo de não quebrar a banca, entendeu? Eu aprendi que não é normal quebrar a banca. E às vezes a gente, mesmo com toda aquela adrenalina que você sente quando você está operando, né? Mesmo com toda aquele sentimento, você começa a perder, você fica desorientado e quer recuperar e tal, e você sabe que vai acabar quebrando a banca, mas a cabeça da gente naquele momento ela não funciona muito bem, você vai e acaba cometendo besteira, né? Então eu comecei a mudar o meu mindset, eu comecei a pôr na minha cabeça o seguinte, de ter o sentimento de ser inadmissível quebrar a banca, de sentir pavor com relação a quebrar a banca. Então eu estou trabalhando isso, né? Então todo o pensamento, a possibilidade que a minha banca pode ser quebrada, me apavora, né? E isso me ajudou muito porque eu comecei a tornar público, né, as minhas palavras, né, lançar as minhas palavras e dizer o que eu vou fazer, né? Então, quando você diz o que você vai fazer, se compromete com o que você está falando, né, e passando assim para outras pessoas, o que acontece? Isso fica público, logo você é policiado, você acaba sendo policiado. É uma boa pressão, é uma pressão boa, né? Que você tem, porque você não é só você o agente, você tem outros que estão olhando o que você está fazendo, porque você falou, né, que ia fazer. Então, isso ajuda muito, né? Tem me ajudado. Pode ser que não ajuda a todos, né? Mas a mim, com certeza, tem ajudado. Então, eu tenho me informado, né? Como que eu vou fazer, qual a porcentagem que eu vou operar, como que eu vou fazer as operações. E quando eu mudo um pouquinho disso, já me incomoda, né? Às vezes, é claro que você precisa mudar um pouco em alguma ação, em alguma situação, para você fazer um processo legal. Mas às vezes não, ou seja, nem sempre, né? Você não pode fazer. Você tem que ser fiel ali ao gerenciamento e fiel ao que você diz que faria, né? Então eu tenho trabalhado, como todo mundo sabe aí, os que estão me acompanhando, eu comecei essa banca com $10, né? E agora ela está aqui com $28, né? 28,59. Olha que interessante, eu cheguei a 25 e fui operar. Não operei no sábado, como já gravei um vídeo anterior falando,
Não gravei no sábado, não operei, melhor dizendo, não operei no sábado, e fui operar no domingo, né? Domingo já no horário aleatório eu fui operar, né? E estava naquela situação, ganha, perde, e é aquele momento que você entende que você não deve continuar, mas a gente acaba teimando. Mas como eu estava dentro do gerenciamento, eu dei sequência, né? Sem nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas fato é que eu cheguei com muita dificuldade a $29, né? Aí fiquei feliz, não quis mais operar naquele momento, entendendo que havia chegado já nos meus $30, que no caso seria o objetivo. Eu ia começar com $1 ou $1,50, fazendo soros para tentar chegar ali nos $30. E eu cheguei nos 29 e pouquinho, no vídeo anterior está informando isso, mas não continuei. Aí quando foi no espaço de 1 hora depois que eu havia parado, eu fui operar novamente, né, numa segunda sessão, tentando fazer ali mais $1 e pouquinho para fechar os $30. Isso é besteira, isso é besteira. Você chegou próximo da sua meta, para, né? Você tem uma penca de traders que são sérios aí que ensina. Você chegou próximo à sua meta, para, não opera mais. E isso me custou, porque eu comecei a operar e eu não tracei uma meta de perca para esse parâmetro ali, né? Dos 30, dos 29 aos 30. Então eu comecei a operar, deixa o caminhão tá passando ali. Eu comecei a operar, joguei $1 na opção, porque se ele me retornasse os cents, já fechava, né? E ele não retornou, ele levou meu dólar. Aí o que eu faço? Vou aumentando a mão, né? Aumentando a mão, fugindo do gerenciamento, fugindo. Por fim, eu estava com $24, né? Quando eu cheguei nos $24, falei, não, agora eu vou parar, porque eu já estou $1 negativo, 4% negativo do meu capital que eu comecei hoje, então não vou mais operar. Não operei, né? Aí parei e voltei a operar bem mais tarde, se não me falha a memória, se não me falha, eu operei depois novamente pela madrugada, né? E na madrugada eu dei umas entradas um pouco mais altas e perdi a minha ordem, então não consegui êxito, né? Não consegui êxito ali, tentei novamente. Fato é que eu fiquei com $21, 21 e pouco. E aí eu parei, né, para operar pela manhã, né, durante o dia. Aí quando foi agora, 8 e pouco da manhã, né, começamos aqui as nossas operações. E aí está aqui o histórico para você ver, né? Chegamos nesse patamar de $28 aqui e parei também, né, para não continuar, né? Então operei isso aqui, era por volta de 8 e pouco da manhã. Então o histórico aqui são essas entradas que eu dei, né? Eu dei aqui a entrada que deu empate. Eu fiquei muito furioso na madrugada, que eu estava operando na digital. E empate na digital você perde. Eu tinha entrado com a mão interessante, né? Quase $4 e deu empate e eu perdi a operação. Agora eu dei um empate aqui e ele retorna, né? Porque é na binária. Então empatou na binária, você retorna a sua ordem, né? E a segunda ordem eu perdi, mas eu ganhei as outras 3 ordens. E aí, sucesso, maravilha, é isso aí, tá bom? Então esse é o processo, esse foi o projeto de hoje. Não sei se eu vou fazer uma segunda sessão mais tarde, né? Talvez eu entre aqui no gráfico e se ele estiver bom, né, eu posso até dar aqui fazer alguma operação para ver o que a gente consegue ainda hoje. Se não der, a gente volta amanhã e tá tudo certo, beleza? Forte abraço, só para registrar aqui mesmo, para poder manter, né, a palavra, aquilo que a gente está fazendo todos os dias, que é registrar. Como não deu para registrar as operações, tá aqui o histórico e você tá vendo que realmente o que eu estou falando procede, beleza? Dá um like aí, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu não estou a fim de quebrar essa banca aqui, vamos ver até onde a gente consegue ir com ela. Então eu decidi, senti pavor de quebrar a banca, tá certo? Outra coisa importante, eu me sinto muito bem enquanto eu tenho
com o que operar, né? A frustração é quando você não tem mais com o que operar, você quebrou e aí você fica com aquela sensação de impossibilidade, aquela sensação de que você é ruim mesmo, que você não sabe mesmo fazer, que você não é para isso. Essa é a sensação que a gente tem, né? Que tem que parar mesmo, e isso é ruim. Então, quando você tem alguma coisa para operar, isso me motiva, eu fico feliz, eu fico bem, né? Então, já que isso me faz bem, nós precisamos produzir mais disso. Então, é aumentar essa conta aqui e não quebrar ela. Vamos ver, chegar aí no 100, né? Devagarzinho. Nós já dobramos de 10 para 20, agora vamos dobrar de 20 para 40, de 40 para 80 e assim nós vamos aumentando. Devagarzinho. Vamos ver em 30 dias aí o que a gente consegue fazer com essa banquinha aí. Beleza? Forte abraço, sucesso. Se você observar aqui, as minhas entradas, elas foram feitas em soros, né? Eu fiz uma entrada, depois dei uns soros e eu fiz um soro de 2 mãos aqui para poder chegar nesse valor aí. Beleza? Tava aceitando ficar com $18 caso o meu soro falhasse. Eu estava aceitando ficar com $18 e voltar numa próxima sessão ou num próximo dia. Mas foi bom, deu bom aí, sucesso para nós. Abraço. Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu joinha aí.